Muito bom dia, seja super bem-vindo à nossa aula número 7. Hoje nós vamos falar sobre os elementos da proposta de intervenção. Cara, um tema interessante, né, para a gente sair da normalidade da nossa proposta de intervenção e buscar os 200 pontos nela. Não sei se você sabe, mas apenas a proposta de intervenção tem o valor aí de 200 pontos para a gente. Então é necessário tomar bastante cuidado com ela. E hoje nós vamos, toda essa aula aqui ela será construída somente em torno da proposta de intervenção e ela vem no sentido de mostrar como alcançar esses 200 pontos nesse período do texto, certo? Então vamos iniciar. Vou trabalhar aqui com Arial 12, que é um tamanho legal. Olha, quando a gente fala de proposta de intervenção, existem 4 itens que precisam obrigatoriamente estar presentes na sua redação. Esses itens são os seguintes. A gente vai precisar de uma ação, vai precisar de um agente, vai precisar dos meios e da finalidade. Ou seja, como na proposta de intervenção... e aqui eu quero fazer um adendo, cara. O Enem, pelo menos até onde eu conheço, ele é o único vestibular que exige uma proposta de intervenção. As outras redações de vestibulares comuns exigem conclusões, né? Exigem que você finalize o texto com a sua conclusão. Entretanto, não é necessariamente uma proposta de intervenção, porque na proposta de intervenção é necessário que você mostre, né, qual que é a sua contribuição em relação a determinada problemática. Diferente do que outros vestibulares abordam, exigindo apenas a conclusão de forma direta, entendeu? O seu pensamento geral a respeito daquilo, pronto, concluiu o texto, é isso. Aqui não, aqui a gente vai precisar intervir, vai precisar dar o nosso ponto de vista em relação à resolução daquele problema, como nós imaginamos essa resolução, né? Então, proposta de intervenção, algo, né, muito exclusivo do Enem, certo? Então são esses pontos aqui, ó: a ação, o agente, os meios e a finalidade. Quem que é responsável pela resolução daquele problema? O que ele vai fazer para resolver aquele problema? Através de que ele vai resolver aquele problema? E qual que é o objetivo da resolução desse problema? Entendeu? Então vai girar em torno disso aqui. Sempre vamos seguir essa ordem muito... se a gente fosse trazer uma analogia, como se estivesse montando um quebra-cabeça. Uma coisa vai encaixando na outra, entendeu? E sempre que a gente consegue alcançar isso, né, fazer com que algo se encaixe com determinada outra coisa, nosso texto ele ganha mais fluidez, ganha mais estrutura, e isso conta pontos para a gente. E essa aula aqui ela vai ser bem interessante, porque, como eu disse, isso aqui é um mapa para você alcançar os 200 pontos na proposta de intervenção, cara. Fazendo tudo que vai ser passado nessa aula, é fácil conseguir esses 200 pontos, certo? Vamos iniciar aqui com a ação, então. Ação, beleza. Se a gente fosse definir o que é ação, qual a prática deve ser realizada para alcançar determinada resolução problemática. Ficou claro isso aqui? Olha, que prática deve ser realizada para alcançar determinada resolução de problemática? Compreende? Né? Isso é uma ação. É algo que eu vou realizar para alcançar a resolução de algum determinado problema, de algum problema que eu mesmo determinei ao longo dos meus desenvolvimentos e da minha introdução. Então,
Fica dessa forma. Qual que é uma dica fundamental? Porque assim, quando a gente fala de proposta de intervenção, é muito difícil que alguém que conheça as ferramentas do Enem, né, toda a sistemática, não coloque um agente responsável e uma ação, entendeu? Mas são dois pontos que geralmente estão presentes. Meio e finalidade é mais difícil você achar numa redação comum, entendeu? Geralmente são pessoas com um nível um pouco mais técnico que utilizam de todos esses meios já. Aqueles que não, geralmente está presente ali somente a ação e o agente. Então, o nosso objetivo aqui ele vai ser trazer para a realidade de todos, né, a utilização desses pontos. Começando pela ação, de forma geral, a ação é uma prática que o agente ele tem que realizar para sanar aquele problema, certo? Qual que é a dica fundamental quando você vai falar sobre a ação? É o elemento, o verbo deve, cara. Em momento algum você tem que mostrar incerteza, entendeu? Você deve mostrar incerteza e tal. Sempre você tem que mostrar plenitude em relação àquela resolução que você está trazendo, que você vai dispor. Então nunca, nunca utilize, por exemplo, se o governo fizesse, entendeu? Não utiliza isso, cara. Isso aqui é um indício de falta de incerteza naquilo que você mesmo está propondo. Então não é bacana utilizar esse tipo de argumento para fomentar uma ação. Sempre nós devemos utilizar o verbo deve. Algo que traga a afirmação. E dentro desse deve melhorar, deve fiscalizar, deve efetivar, garantir, reformar e etc. Então vamos colocar utilizar isso aqui, entendeu? Sempre que você vai falar sobre a resolução de um problema, principalmente num texto que exige, né, um pouco de cientificismo como o Enem, você concorda, cara? Não é interessante eu dar indícios de que nem eu mesmo tenho domínio sobre aquilo ali. Então, é necessário que eu comprove que aquilo tudo que eu estou falando, todos os pontos que eu estou levantando para o meu texto, foram levantados justamente porque eu tenho ciência, eu tenho conhecimento e eu acredito que aquilo é real, entendeu? Eu não posso utilizar, o governo ele pode realizar isso, porque se ele fizesse isso, não, vamos trazer algo concreto, algo físico, né? Algo que eu realmente acredito, algo que eu acredito que se fosse realizado, vai mudar, né? Vai alterar determinado problema. Então, utilize o deve. Sempre que for introduzir uma ação na proposta de intervenção, coloque lá. O Ministério Público deve, as prefeituras municipais devem, entendeu? Sempre traga para essa realidade concreta, para algo que você realmente confia. Então, dentro de ação, essa é a minha primeira dica, certo? Eu vou trazer aqui ao longo do... Deixa eu pensar como eu posso fazer isso. Tem um material de apoio aqui. Deixa eu pegar ele, porque eu quero colocar essa proposta de intervenção aqui para a gente analisar em todos os pontos, ação, agente, meios, finalidade. A gente vai trazer essa proposta de intervenção aqui, e sempre que a gente terminar de falar sobre determinado item, a gente vai marcar aqui qual que é a parte, né, da proposta de intervenção que representa aquilo que a gente está falando. Então, nesse caso, vamos identificar aqui onde está a ação dentro dessa proposta de intervenção. E eu optei por pegar só uma proposta de intervenção justamente para a gente ver que todos esses elementos eles estão presentes em um único texto, em um único parágrafo, e necessitam estar, porque se não estiverem, não dão para a gente nenhum tipo de embasamento de que realmente é daquela forma que tem que estar, entendeu? Então,
estamos falando sobre a ação. Vamos encontrar a ação dentro desse texto aqui. Dessa forma, o Ministério da Educação deve adicionar à carga horária escolar debates e oficinas de redação extracurriculares organizados pelos próprios alunos. Tá. Deve. Encontramos o elemento deve adicionar à carga horária escolar debates e oficinas. Aqui está a ação. Ó. Ele deve adicionar à carga horária escolar debates e oficinas de redação extracurriculares, organizados pelos próprios alunos por meio de um... Aqui a gente já vai entrar no meio, tá vendo? Enfim, quando a gente fala de ação, é disso aqui que a gente está falando. Como eu falei no início, é muito comum que nos textos normais aí a gente encontre apenas a ação e o agente, porque eles são itens mais fáceis de você formular, né? São itens totalmente do senso comum. E são justamente os demais, né? Os meios, as finalidades, e futuramente a gente vai falar sobre detalhamento também, que vão tornar o seu texto diferente, vão fazer com que sua nota suba em relação aos demais. Então, iniciando aqui pela ação, encontramos a ação dentro dessa proposta. Vamos seguir agora para os agentes. O que é o agente, cara? O agente é aquele ou aquilo que será designado como responsável pela ação que resolverá a problemática. Então, o agente está totalmente ligado à ação. Então, o agente é justamente aquilo ou aquele que eu vou designar, né, eu como autor do texto, vou designar como sendo responsável pela resolução de determinada problemática. Então, é o agente que vai aplicar determinada ação a fim de resolver o problema. Ficou claro isso? Vamos entrar aqui em agente. Quando a gente fala em agente, a gente tem que pensar em esferas de atuação. Em que esferas de atuação estão esses agentes? Quando a gente pensa em esferas de atuação, a gente fala sobre esferas da federação, né? Esferas estaduais, municipais ou não, né? Popular. Então, de forma geral, são apenas esses 4 agentes que podem estar presentes, né, atrás, podem ter o papel, né, de responsável pela resolução de determinada ação. São só esses 4, de forma geral não, sendo, né, de forma efetiva são apenas esses 4 os responsáveis, aqueles que a gente pode designar como responsáveis por determinada resolução de problema, certo? Então, o que a gente tem que trazer quando a gente fala sobre isso? Federal, o que eu penso? Eu penso no governo federal. Agora, quando eu falo de estadual, eu posso pensar o governador, por exemplo, né, governadores. Municipal, posso pensar em prefeito, posso pensar em prefeitura, né, algumas secretarias municipais. E quando falo em popular, né, o povo mesmo, né, pode ser representado através de, sei lá, determinado grupo social que representa algumas intenções de determinada parte da sociedade. A população ela pode estar dividida tanto de forma geral, né, como em um bloco único, reivindicando grandes transformações, e pode estar, por exemplo, grandes aglomerações lutando contra a corrupção, por exemplo. Seria um grupo mais geral da população, né? Um grupo muito heterogêneo e tal. Agora, quando a gente fala sobre grupos específicos que lutam por determinados pontos, não sei, vamos supor que um grupo de pessoas que moram no mesmo bairro que estão lutando por melhores condições sanitárias daquele bairro. A gente já não pode falar que é um
um grupo geral da população, né? Um grupo mais específico de determinada cidade e de determinado bairro. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que quando a gente utiliza desta forma esses agentes, a gente está sendo muito generalista, entendeu? Porque se a gente parar para pensar, cara, não é especificamente não é o governo federal que é responsável de forma direta, não é o governo federal que é responsável por melhores condições na educação, por exemplo. Não é. Quando a gente fala de forma específica, existem muitas outras esferas dentro do governo federal que atuam de forma direta na educação. Não é simplesmente eu citar, cara, o governo federal é responsável por isso. Não, a gente tem o Ministério da Educação, né? E é justamente em cima disso que a gente tem que trabalhar. Sair um pouco da generalidade e tentar entrar um pouco no campo específico. Então, sempre que eu quero culpar, né, quero responsabilizar um agente por determinada ação para resolver tal problema, vamos buscar entrar no ramo mais específico, sair um pouco da generalidade. Vou falar sobre melhores condições nas escolas públicas, não vamos falar de governo federal, vamos trazer o Ministério da Educação, entendeu? Nesse sentido, vamos ser mais específicos, trazer os agentes para mais perto da realidade. Quem realmente é responsável por aquilo não é o governo federal, é o Ministério da Educação. E é dessa forma que a gente tem que trabalhar. E mais uma vez vou trazer aqui a nossa querida proposta de intervenção, né? Eu vou tirar esse grifado aqui. E a gente vai encontrar agora quem que é o agente responsável. Geralmente ele vem em primeiro lugar, né? O Ministério da Educação. Pronto, é esse aqui. Dessa forma, o Ministério da Educação deve adicionar a carga horária escolar. Então, olha, o deve aqui, introduzindo qualquer ação, né? Como eu falei sobre esse uso do deve, introduzindo uma ação. Antes da ação, eu devo mostrar quem que é o responsável por aquilo. Aqui eu mostrei que é o Ministério da Educação. O Ministério da Educação está dentro da esfera governo federal, né? Esfera federal em si. Então, aqui eu trouxe um pouco dessa especificidade. Isso vai me dar mais nota, entendeu? Porque eu tô saindo do senso comum. Eu estou saindo da normalidade. Eu não estou falando do governo federal aqui. Aqui eu não preciso nem citar governo, não preciso nem citar federação, entendeu? Eu trago só o Ministério da Educação, cara, que é o único órgão responsável diretamente. Não o único, né? Claro. Mas é o órgão responsável diretamente pela educação pública, entende? Então, quando a gente fala de agente, são esses pontos que eu quero trazer. Temos as esferas de atuação, entretanto, não se baseie diretamente nelas. Saia dessa generalidade, tente buscar algo mais específico. Certo? Vamos entrar no tópico 3, falando sobre os meios. Os meios nada mais são do que os caminhos que devem ser seguidos para então é isso. Os meios nada mais são do que os caminhos que devem ser seguidos para resolver determinada situação, problema. Essa é a definição para os meios, certo? Meio é igual a caminho. Então, aqui não tem muito o que eu falar, porque se você parar para pensar, cara, o Ministério da Educação, ele deve resolver a problemática da educação. E aí o problema pode ser, não sei, a falta de aprendizado dos alunos da rede de educação, por exemplo. Vamos supor que esse seja a situação, um problema. Então, o Ministério da Educação ele deve entrar, né, com determinadas ações a fim de resolver um problema. E qual que é o meio que ele vai utilizar para isso? É necessário a gente discernir a ação do meio, né? A ação, ela é um bloco, né, de elementos de coisas que são realizadas por um agente a fim de resolver um problema.
Entretanto, elas são executadas através de um meio, né? Vamos supor que que eu quero contratar mais professores. Como que eu vou fazer isso? Oferecendo, inserindo propostas de emprego, sei lá, na internet, por exemplo. Vamos supor que preciso contratar professores, essa seria a minha ação. Como que eu vou fazer isso? Vou criar campanhas de sabe, de contratação. Vou falar, pô, tem tantas vagas abertas. Concurso, por exemplo, no caso da esfera pública, seria a forma de contratação seriam os concursos. Então, eu vou abrir novas vagas para concurso a fim de contratar esses professores. Seria dessa forma, entendeu? Vamos recapitular de forma geral. Estou formulando aqui tudo no improviso, então é um pouco lento mesmo. Vamos lá. O Ministério da Educação precisa resolver a problemática que é a falta de qualidade, né, do ensino público. Uma das ações que ele deve tomar, contratar mais professores, certo? Como que ele deve fazer isso? Abrindo mais vagas para concurso público a fim de contratar professores? Claro, poderia ser um meio. Então, só para exemplificar, né, o que é o meio dentro da proposta de intervenção. E aqui, mais uma vez, vamos trazer a nossa proposta de intervenção, né, que já está sendo analisada aqui ao longo dos pontos. E vamos identificar o meio aqui. Eu acho que vai ser mais fácil do que eu aqui tentando criar uma situação hipotética e apresentar os meios. Vamos lá. Dessa forma, o Ministério da Educação deve adicionar à carga horária escolar debates e oficinas de redação extracurriculares, organizados pelos próprios alunos por meio. Né? Que ele foi bem direto. Isso que é interessante, até para a nossa própria orientação dentro do nosso texto. Né? Foi citado aqui, por meio. Então aqui já mostra que esse é o meio, né? Por meio de reuniões periódicas com pautas definidas e incentivo à publicação das discussões em veículos de comunicação de bairros, como jornais, rádios. Aqui é a revisão. Tá. Por meio de reuniões periódicas com pautas definidas e incentivo à publicação das discussões em veículos de comunicação dos bairros, como jornais e rádios comunitárias. Olha aqui, um meio, né, de tomada de ação determinado pontualmente, né, de forma muito inteligente, por sinal. Mais uma vez, o Ministério da Educação, a ação, deve adicionar à carga horária escolar debates e oficinas de redações extracurriculares, organizados pelos próprios alunos. Como que ele vai fazer isso? Por meio de reuniões periódicas com pautas. Você entende, cara? Você entende que o próprio texto, ele dialoga com ele mesmo, né? As perguntas que você tem que fazer aqui, cara. Quem vai fazer isso, né? O que ele vai fazer, como ele vai fazer e por que ele vai fazer, entendeu? Quem vai fazer? O agente, né? Quem que é o responsável por aquilo? O que ele vai fazer? Quais são as ações que ele vai tomar para resolver tal problema? Como que ele vai fazer isso, né? Quais são os meios que ele utilizará para realizar isso? E por que ele vai realizar isso, né? Por quê? Qual que é o objetivo dele com isso? Entendeu? Diálogo. Vou colocar aqui. Eu vou até colocar esses pontos que eu falei. Quem deve fazer isso? O que ele deve fazer? Como ele fará isto? Porque ele fará isso. É isso, entendeu? O texto ele dialoga com ele mesmo, todo o texto, né? Na aula anterior a gente falou sobre a articulação do texto e a gente entrou justamente nesse campo do diálogo.
E aqui a gente está falando especificamente sobre proposta de intervenção. E você consegue notar como há esse diálogo, entendeu? Como ele é presente, cara. Sempre faça essas perguntas quando você estiver fazendo o seu texto, sabe? Determina as ações, determina o agente, determina como aquilo vai ser feito e por que ele vai ser feito. É só isso que você precisa fazer, entendeu? Então aqui a gente está com o meio determinado, muito bem determinado por sinal, e é isso que você tem que fazer. São justamente essas marcações que fazem com que o corretor ele identifique, né, as estruturas de uma dissertação argumentativa muito bem pontuada. E isso faz com que a sua correção, cara, ela vá lá em cima, entendeu? O que a gente vai falar então sobre finalidade. Finalidade, pulando lá para baixo, então vamos mandar. Finalidade nada mais é do que o objetivo a ser alcançado com determinada ação. Finalidade é isso, né? Por isso a gente pergunta por quê. Por que eu devo realizar isso, né? Porque qual que é o meu objetivo a ser alcançado com determinada ação? Eu viso resolver aquela problemática, beleza, mas de forma específica, qual que é o resultado disso para minha... qual que é o resultado disso, né? O resultado que essa ação vai proporcionar, entendeu? É sobre isso que a gente fala quando a gente entra no campo da finalidade. Então, de forma bem geral, também não tem muito o que a gente falar, mas é algo que é importantíssimo. Esses 4 pontos, eles devem estar presentes na sua redação. Vou repetir então, olha, ação, agente, meio e finalidade. Os 4 precisam estar presentes na sua proposta de intervenção. Isso é regra. Se você quer ter uma boa nota, os 4 precisam estar presentes. E falando sobre a finalidade, então, de forma geral, novamente, qual que é o objetivo a ser alcançado com determinada ação? Vou trazer isso na prática, que é a melhor forma para a gente alcançar. Só remover essa marcação. Vamos ler mais uma vez aqui. Dessa forma, o Ministério da Educação deve adicionar à carga horária escolar debates e oficinas de redação extracurriculares, organizados pelos próprios alunos por meio de reuniões periódicas com pautas definidas e incentivo à publicação das discussões em veículos de comunicação dos bairros, como jornais e rádios comunitárias. Visando, né? Visando é um verbo que introduz o resultado que aquilo ali vai ter. O que ele visa com aquilo ali? Qual que é o objetivo? Visando uma participação social nas democracias da informação. E é isso aqui que ele visa. Né? Eu não peguei qual que é o tema, qual foi o tema desse texto aqui, entretanto a gente vê que é algo totalmente voltado para a educação. Certamente é algo voltado especificamente para inclusão social na educação, né, algo voltado para esse sentido. Não vou conseguir determinar exatamente o tema, mas a gente vê que é algo nesse sentido. E justamente o objetivo da proposta de intervenção, ele nos mostra algo muito parecido com o tema, né? As dificuldades de alguma coisa, a necessidade de se buscar alguma coisa para resolver determinado assunto, e aqui a gente encontra isso, né? Tudo isso aqui, todas essas ações realizadas por um agente através de tais meios, elas buscam, né, elas objetivam uma participação social nas democracias da informação. Essa aqui então é a finalidade de todas essas ações anteriores, beleza? E, bom, de finalidade é isso, espero que tenha ficado claro. E agora eu quero entrar em um ponto, a gente já falou de todos os 4 itens que são regra no seu texto. Agora a gente vai entrar em um ponto muito bacana também e que traz um pouco de... Cara, se eu pudesse dizer, se você utilizou muito bem esses 4 pontos anteriores, você tem 160 pontos na sua redação. E é justamente esse na sua proposta de intervenção. E é justamente esse outro ponto aqui que vai garantir esses
40 pontos restantes, né, que vai te garantir nota máxima, que é o que a gente chama de detalhamento, né? Tem uma proposta de redação aqui também, mas vamos falar um pouco sobre esse detalhamento. Opa. Detalhamento, né? Cara, o detalhamento nada mais é do que justamente você dar detalhes acerca daquilo que você já citou na sua proposta de intervenção. E aqui, mais uma vez, a gente ressalta ação, agente, meio, finalidade. Temos esses 4 pontos aqui e nós... o detalhamento ele justamente entra em dar mais detalhes sobre alguns desses itens aqui, né? A gente vai detalhar um pouco melhor a ação, vai detalhar um pouco melhor o agente, os meios ou a finalidade, certo? Eu vou trazer a proposta de intervenção aqui pra gente, mas aí já eu ressalto, cara, esse detalhamento ele é fundamental. Sempre que eu escrevo, eu busco detalhar um pouco mais tudo isso, entendeu? Eu detalho um pouco mais aquela ação. A ação é o principal, né? Inclusive a proposta de intervenção que eu trouxe, se eu não me engano, ela detalha um pouco mais essa ação. E o detalhamento na ação, ele vem justamente no sentido de fuga ao senso comum. Porque você já deu qual é a ação que você vai tomar, entretanto, você falando um pouco mais sobre ela, você sendo um pouco mais específico, detalhista, você consegue dar simplesmente o seu caráter a respeito daquela proposta, né, daquela ação a ser tomada. Então esse detalhamento ele pode vir em qualquer um desses 4 pilares. Qual que eu recomendo? Bem, recomendação é algo meio difícil de se falar, mas qual que eu mais uso? É o detalhamento na ação. Falar um pouco mais a respeito daquela ação, né? Vamos trazer a proposta aqui, que é mais fácil da gente verificar isso. Vamos ler ela por inteiro. Contudo, o desafio está em garantir que a sociedade desenvolva um pensamento ético voltado para o coletivo. Então, ele já iniciou o texto aqui falando um pouco sobre o tema. Para tanto, é necessário que o Ministério da Educação, eu vou marcar todos aqui, ó, fazer assim, vamos fazer dessa forma. Sempre que a gente identificar um dos 4 pontos que a gente falou, eu vou vir aqui e marcar antes dele ser apresentado, né? Então, para tanto é necessário que tudo que tiver marcado aqui não é parte do texto, eu estou escrevendo agora. É necessário que o agente, né, Ministério da Educação, juntamente à Secretaria de Comunicação, então aqui ele deu 2 agentes, totalmente possível a gente fazer isso, sempre que houver necessidade, né, sempre que a gente achar necessário que 2 agentes trabalhem em conjunto, pode estar presente. Elabore é necessário. Lembra que eu falei do deve lá em cima, né? Sempre vamos trazer para a realidade. Não achismos, né? Não o que a gente acha sobre aquilo, mas trazer para a realidade. O necessário, ele tem a mesma função do que o deve. Né? Porque a partir do momento que a gente fala que é necessário que aquele órgão tome aquela ação, nós estamos falando que é algo indicado, entendeu? É algo que deve ser realizado, não é algo que, cara, pode ser realizado, talvez, sabe? É algo concreto da mesma forma. Então eu estava procurando por essa partícula aqui, encontramos o necessário. Vou colocar aqui também dever, né? Dever, o necessário é uma espécie de dever. Bom, o Ministério, junto com a Secretaria de Comunicação, elabora uma campanha a ser veiculada, né? Então, campanha a ser veiculada nos horários de propaganda dos canais de televisão aberta no Brasil. Isso aqui é a ação que ele vai realizar, né? Ele vai realizar uma campanha que deve ser veiculada nos horários de propaganda, enfim. Que apresente por meio de peças publicitárias, né? Aqui é o meio, então. Meio de peças publicitárias.
cenas ilustrativas de situações de riscos provocadas pela associação entre álcool e direção. Tá, o meio, cenas ilustrativas, peças publicitárias, né? Então, a gente encontrou todos esses pontos aqui. Para que assim a ideia de responsabilidade coletiva se sobreponha à imagem de reconhecimento individual presente em comerciais. Isso aqui é a finalidade. Eu estava só procurando pela finalidade para a gente iniciar o nosso estudo aqui acerca do detalhamento. Então vamos lá, mais uma leitura. Contudo, o desafio está em garantir que a sociedade desenvolva um pensamento ético voltado para o coletivo. Para tanto, o dever ali, né, é necessário que o Ministério Público da Educação, juntamente com a Secretaria da Comunicação, elabore uma ação aqui, campanha que deve ser veiculada nos horários de propaganda dos canais de televisão aberta no Brasil, que apresente, por meio de peças publicitárias, cenas ilustrativas de situação de risco provocadas pela associação entre álcool e direção. Aqui ele já tinha matado, entendeu? A finalidade ela só vem no final, meio trocadilho isso, mas realmente a razão daquilo ali ser aplicado geralmente está presente só no final do texto. Porque depois que a gente retoma tudo que a gente falou, né, tudo que a gente acha que deve ser praticado, tudo que a gente tem certeza que deve ser praticado, no final a gente fala sobre a finalidade, qual que é o objetivo daquilo ali, certo? Então fizemos dessa forma, né? E agora a gente entra. É importante que essas peças sejam expostas propositalmente após as propagandas de bebida alcoólica. Olha o que ele fez um detalhamento acerca da ação que os agentes vão tomar. Isso aqui é obrigatório? Não é obrigatório, né? Mas são pontos que a gente traz para reflexão que dão um upgrade ali no nosso texto, entendeu? Qual que é a intenção de eu falar disso aqui, cara? Não é necessário, né? Mas isso aqui é justamente o que vai te dar esses 40 pontos. Se você citou os outros 4, né? Agente, ação, meio, finalidade, muito bem, é o detalhamento que vai te tirar da normalidade, né? De toda essa normalidade, e vai te dar os 40 pontos que restam para o seu 160, entendeu? E é dessa forma que funciona, né? Porque se a gente para pensar, são 200 pontos a proposta de intervenção. E a gente tem esses 5 pontos, né? A gente tem a ação, o agente, o meio, a finalidade, e tem esse 5º ponto aqui, né, que é o detalhamento. Então são 5 pontos. Se a gente divide 200 por 5, 40. Então cada um desses, muito bem estruturados, vão te dar 40 pontos, cara. E esse detalhamento aqui é algo importantíssimo, saca? Não é algo obrigatório, com certeza, mas a gente não faz aquilo que é obrigatório, a gente faz aquilo que vai nos levar a um maior desempenho para que consigamos alcançar, né, uma boa nota, enfim, cara, detalhamento, né? Vou colocar aqui, ó, detalhamento. E mais uma vez, vamos ler isso aqui. Olha, é importante que essas peças sejam expostas propositalmente após as propagandas de bebidas alcoólicas. Cara, muito pontual, entendeu? Ele tocou ali num ponto que ele acha que evoluir a ação que os caras vão tomar, entendeu? Que algo que ele acha que ele acha não, que ele tem certeza, porque se ele tá falando, né, mais uma vez que ele tem certeza, vamos deixar isso claro, tem certeza, ressaltando aqui, ó, o dever. Então, trazendo, sabe, esse detalhamento acerca de algum desses pontos. E como eu falei, não tenho preferência, né? Quer dizer, preferência eu tenho, não consigo te falar qual que é o ideal, não existe isso, entendeu? O detalhamento ele é algo muito pessoal, você que sabe o que você vai falar, o que você vai especificar, talvez aquilo que você está escrevendo favorece detalhar mais os meios do que a ação, enfim. Mas o que eu estou trazendo aqui é que faça esse detalhamento, entendeu? A gente não consegue detalhar tudo, claro, porque o nosso espaço não permite 30 linhas, é difícil, né? Mas detalhe aquilo que você acha que merece, né? Esse cuidado ou essa especificação, trazer um pouco mais específico determinado assunto
E dessa forma que funciona. Nesse caso aqui foi escolhido a ação, e eu acho que ficou muito inteligente isso aqui, porque ele falou sobre algo muito específico, e algo que realmente, se for aplicado, pode impactar de forma direta essa ação que já vai ser tomada pelos agentes, entendeu? Importante que essas peças sejam expostas propositalmente após a propaganda de bebidas alcoólicas. Foi direto ao ponto, citou algo que realmente faz a diferença e matou o corretor aqui, porque agora não tem como o cara não dar uma nota que não seja 200 pontos por essa proposta de intervenção. Ficou muito bem delimitado, muito específico e demonstrou autoria, né, demonstrou autoridade e, enfim, de forma geral é isso, né? Vamos aplicar todos esses 5 passos para uma boa proposta de intervenção, sempre pensando, a presença do 5 vai te dar 200 pontos. Treina isso, estruture bem, entendeu? Isso vai te dar uma boa nota, isso vai te dar um bom desempenho nesse Enem, cara. De forma geral é isso que eu queria trazer nessa aula. Espero que esses conhecimentos de fato contribuam com o seu aprendizado, contribuam com toda a sua bagagem para o Enem. E isso faz toda a diferença. Tenha certeza que esses pontos eles não fazem nada além de acrescentar, né, nessa bagagem sua. E isso faz toda a diferença, porque qualquer ponto no Enem, cara, vai tipo, à frente dos demais. Então, de forma geral, é isso que eu queria trazer aqui. Eu agradeço se você assistiu até o final. E, bom, tenha um excelente dia, bons estudos para você, bom descanso também, né, porque é fim de semana. E, de forma geral, é isso. Daqui a pouco vou liberar lá no grupo a proposta de redação do dia para vocês aplicarem esses conhecimentos, tá bom? Um grande abraço e um ótimo dia para vocês.